Uma terra encantadora e abençoada. Uma combinação de mar e montanhas. Transita-se entre o clima quente das praias e seus pratos típicos e o aconchego das montanhas, que remetem aos sabores dos imigrantes. O estado foi batizado pelo português Vasco Coutinho em homenagem à terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja Católica atuou através da ação dos jesuítas, franciscanos e outros religiosos responsáveis pela catequese dos índios, escravos e pela assistência religiosa aos colonos e de seus familiares. A Igreja do Espírito Santo é rica de tradições que recebemos dos índios, escravos, colonizadores e imigrantes. São inúmeras as manifestações religiosas no estado que atravessam o tempo, mantendo viva a fé católica no solo capixaba. Composto pela Arquidiocese de Vitória e as dioceses de São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, o estado tem uma forte presença da Igreja, desde sua constituição, e traz consigo grandes manifestações de fé que mostram a vivência e a piedade do povo santo de Deus nestas terras, cuja expressão maior é a Festa da Penha, que hoje conta com a participação de cerca de 1 milhão de peregrinos. Mais de 80% da população do Espírito Santo vive nas cidades, com uma economia bastante diversificada e desponta no cenário nacional e internacional como produtor de petróleo, exportador de pedras ornamentais, abriga a maior fábrica de celulose e uma das maiores siderúrgicas do mundo. A agricultura familiar e a pecuária continuam sendo agentes importantes da economia capixaba, sendo o estado um dos maiores produtores e exportadores de café. A indústria de móveis e de confecção, o turismo no litoral e no campo, a pesca artesanal, o comércio e a prestação de diversos serviços somam-se às atividades geradas de renda e emprego no estado. A urbanização do Espírito Santo trouxe consigo inúmeros problemas de ordem social. O crescimento desordenado das cidades a partir da década de 1970, somado aos recentes problemas urbanos, geram inúmeros problemas sociais que afetam principalmente os mais pobres e as minorias sociais. A Igreja Católica no Espírito Santo tem uma tradição histórica de organização e atividades em comum. Há décadas, o Sub-Regional Espírito Santo, pertencente ao Regional Leste 2, tem reuniões periódicas, coordenação revezada entre os bispos, secretaria, planejamento de atividades comuns e calendário anual de atividades. A formação dos leigos e dos presbíteros é uma característica marcante do Espírito Santo. Anualmente, todos os padres do estado se reúnem para a formação permanente. O mesmo acontece com os leigos e leigas que atuam nas pastorais e movimentos, organizando encontros, seminários e congressos no estado. A criação dos centros de formação dos futuros padres do Espírito Santo deu-se com Dom João Batista da Mota e Albuquerque, primeiro arcebispo metropolitano de Vitória, e seu coadjutor, Dom Silvestre Luiz Scandian, que em diálogo fraterno com Dom Aldo Gerna, São Mateus, decidiram criar em Vitória, sede da província eclesiástica, um instituto que aos poucos receberia os seminaristas de todo o estado. O Instituto Interdiocesano de Filosofia e Teologia do Espírito Santo foi solenemente inaugurado no dia 23 de fevereiro de 1985, sendo um centro de formação. Uma igreja ministerial com a participação dos leigos e leigas como ministros extraordinários da comunhão, do batismo e testemunhas qualificadas do matrimônio, diaconato permanente e transitório e presbitério. As comunidades eclesiais de base, SEBs, formam a identidade da Igreja no Espírito Santo, tendo sido sacramentadas pelo Papa São João Paulo II como jeito capixaba de ser igreja.
A valorização das SEBs ocorreu desde o Concílio Vaticano II por sua evangélica opção preferencial pelos pobres, a forte atuação dos cristãos leigos e leigas, a dinâmica da participação nos conselhos comunitários, paróquias, áreas pastorais e diocesanas, tendo a colegialidade e a sinodalidade como uma marca indelével, organizando assembleias comunitárias, paroquiais, regionais e diocesanas. Com iniciativas ousadas e proféticas, a Igreja no Espírito Santo desenvolveu, apoiando as pastorais sociais, novos ministérios a serviço das comunidades eclesiais, novos movimentos animados por um ideal de evangelização da sociedade e a renovação da espiritualidade cristã, e uma nova forma de atuação laical no campo da política, promoção aos direitos humanos com solidariedade à população mais carente. É historicamente marcante e reconhecido pela sociedade capixaba o protagonismo da Igreja Católica no campo social, político, ecumênico e ecológico, sendo as comunidades eclesiais de base estruturantes de sua identidade e organização pastoral. A Igreja no Espírito Santo é rica em diversidade, acolhendo os movimentos eclesiais, históricos e recentes, como Apostolado da Oração, Legião de Maria, Cursilho de Cristandade, Renovação Carismática Católica, Oficina de Oração e Vida. Nos serviços do Encontro de Casais com Cristo, EAC e EJC, que surgiram em solo capixaba, da mesma forma que o recente movimento Mães que Oram pelos Filhos. Também estão presentes no estado diversas comunidades de vida e aliança. A Igreja Espírito Santense foi uma das primeiras no projeto Igreja Irmã, proposto pela CNBB na década de 70, antecipando-se ao apelo de amazonização do Papa Francisco, assumindo como igrejas irmãs a Prelazia de Lábrea e a Diocese da Santíssima Conceição do Araguaia e São Gabriel da Cachoeira. Recentemente, a ação missionária se expandiu. Desde então, tem sido desenvolvido um intenso fluxo de ações missionárias, formativas, catequéticas e assistenciais, com o envio de missionários, coletas financeiras específicas, campanhas de remédios e outras atividades. Uma das marcas da Igreja Capixaba foi seu apoio aos leigos e leigas, promovendo formação com o objetivo de priorizar a formação laical, estudando e aplicando os documentos da Igreja para, assim, valorizar a missão e a participação das comunidades eclesiais de base e na sociedade. O Encontro Anual dos Seminaristas do Espírito Santo teve início em 1984, sugerido pelos próprios seminaristas de Filosofia e Teologia. Em todas as edições, o evento foi promovido com eixos do lazer, interação e formação. Os presbíteros participam também de uma formação anual desde 1993, com o objetivo alimentar a convivência fraterna entre os presbíteros das igrejas particulares, reanimar a vocação presbiteral e garantir a formação permanente das 4 dioceses. São realizados diversos encontros anuais e formações dos leigos e leigas, diáconos e padres no estado. Merece destaque a tradição das festas dos patronos diocesanos, que conta com a presença dos bispos da província, como sinal de unidade e comunhão da bela história dos quase 485 anos de evangelização em solo espírito santense. O Regional Leste 3 tem em seu território a terceira maior manifestação mariana do Brasil, a festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado, cujo santuário foi o primeiro a ser erguido no país. São inúmeras as igrejas históricas, como o Santuário Nacional de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, o que ressalta as características do povo espírito santense, que construiu e continuam construindo uma bonita história de diversas cores, culturas e sabores.
Como disse o Papa Francisco aos bispos brasileiros em 2013, para a Igreja no Brasil não basta um líder nacional, ela precisa de uma rede de testemunhos regionais que, falando a mesma linguagem, assegurem em todos os lugares não a unanimidade, mas a verdadeira unidade da riqueza da diversidade. Há um modo de ser igreja peculiar no estado do Espírito Santo, o jeito capixaba de ser igreja, com uma população com mais de 4 milhões de habitantes que dispõe de 4.194 comunidades eclesiais, nas quais os católicos se reúnem para a celebração da palavra e da Eucaristia nos finais de semana. Com 870 presbíteros diocesanos e religiosos, diáconos transitórios e permanentes, e religiosos e religiosas e mosteiros da vida religiosa contemplativa, o Regional Leste 3 trará mais visibilidade à sua ação, que pode em muito contribuir e ajudar a inspirar a ação evangelizadora de toda a igreja no Brasil. A Igreja Capixaba agradece o Regional Leste 2 nesses mais de 50 anos de evangelização na comunhão e participação. Obrigado. Bem-vindo, Regional Leste 3. Salve o Espírito Santo, terra de fé e devoção.